Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Uma imensa alegria, mais uma vez, estar aqui juntamente com todos vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Vamos ler os versículos 1 a 13. Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Vamos orar. Amado, bendito e eterno Deus, nós queremos neste momento te entregar todo este tempo, para que o Senhor tenha nele a tua primazia, para que tu possas transmitir a nós a tua palavra. Senhor, nós acabamos de ler esta maravilhosa porção da tua palavra. Só o teu Espírito para nos abrir a mente do Senhor e compartilhar a nós aquilo que é pertinente para nós neste exato momento. Tu sabes da nossa necessidade. Por isso, Senhor, envia-nos a tua palavra. Sara-nos, ajuda-nos, socorre-nos. Aquieta o nosso coração debaixo da tua voz nesse momento, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, essa é uma leitura muito conhecida. Eu creio que todos nós temos uma certa familiaridade com esta parábola, a parábola das 10 virgens. Eu sei que na leitura destes versículos nós podemos ver algumas particularidades, alguns detalhes. E é claro que não temos como tratar cada um desses detalhes numa exposição apenas aqui numa hora e alguns minutos. É praticamente impossível. Porque esta é uma parábola que tem um conteúdo de revelação que requer de nós debruçar, estudar, ponderar, poder extrair toda a força de algumas frases, palavras. Porém, eu quero me deter apenas num ponto que acredito ser
talvez o aspecto essencial daquilo que o Senhor deseja nos falar nessa parábola. Então, vamos caminhar bem devagar naquilo que o Senhor nos dispõe, ou naquilo que o Senhor deseja dispensar a nós, naquilo que Ele quer comunicar a nós. À medida que eu estava lendo com vocês aqui, eu creio que assim como vocês, os meus olhos passam sobre algumas coisas e me vêm perguntas, questionamentos, desejo de tocar em alguns pontos. Mas irmãos, por favor, eu gostaria apenas de traduzir alguns termos para que eles nos levem a algumas lições, algumas aplicações para a nossa vida espiritual. O primeiro ponto que eu quero que vocês observem está aqui no versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, essa é uma das palavras que eu quero estudar com vocês, lâmpadas. Se você estuda aqui em Provérbios, capítulo 20, o versículo 27, é muito importante você tomar esse texto. Sabe por quê? Ele diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Nós sabemos que a Bíblia, ela possui aproximadamente umas 20 figuras de linguagem. E lâmpada aqui, ela fala do nosso espírito. É muito importante você considerar isso. Nós temos que explicar a Bíblia pela Bíblia. Observe, o Espírito do Senhor, o Espírito do homem, aliás, é a lâmpada do Senhor. Então nós já temos aqui uma tradução importante, ou uma interpretação importante do que o Espírito Santo quer nos falar sobre esta lâmpada. Este é um ponto que eu desejo lhes mostrar. O segundo, aqui nós temos a parábola das 10 virgens. 5 nécias, 5 prudentes. Também precisamos explicar essas duas palavras. O que, biblicamente falando, significam essas virgens nécias? A melhor maneira é traduzir este termo. E vamos mais uma vez usar o livro de Provérbios. Por quê? Não há outro livro na Bíblia que nos dá uma luz, que nos traz clareza sobre o significado desta palavra. Então vamos ler alguns textos aqui em Provérbios para traduzirmos esta palavra nécio. Provérbios capítulo 1 e o versículo 7. Se você ler todos os textos, alguns deles você vai encontrar a palavra louco, mas é o mesmo termo no hebraico, para nécio. E esse mesmo termo vai traduzir para nós, mesmo que uma palavra que encontramos no Novo Testamento, que tem a sua origem no grego. Porém, eu digo para vocês, você não vai conseguir extrair toda a força e significado dessa palavra na sua tradução se você se debruçar apenas no Novo Testamento. Porém, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e nós vamos buscar aqui, no livro de Provérbios, alguns textos que vão clarear, esclarecer, trazer maior significado desta palavra nécio, para entendermos o que realmente, o que espiritualmente, o Espírito de Deus quer nos mostrar sobre as implicações das virgens nécias, e o quanto isso pode ser uma exortação para nós. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos ou os nécios desprezam a sabedoria e o ensino. É importante você tomar essa frase, porque aqui nós já estamos definindo, explicando o que significa a palavra nécio, ou melhor, o que espiritualmente representa essas virgens nécias. São aqueles que desprezam a sabedoria e o ensino espiritual. Isso vai te ajudar a interpretar esta parábola. E digo mais, esta é uma parábola que tem um teor profético, nós sabemos disso. A parábola das 10 virgens, ela tem uma
aplicação profética. O seu contexto é profético, é escatológico. E a escatologia, ela não pode ser interpretada com o que eu acho, uma axiologia. A escatologia, toda ela, irmãos, todo o livro de Apocalipse, Daniel, os demais livros proféticos, eles precisam ter um respaldo totalmente bíblico. Nós não podemos criar imaginações. Nós não podemos buscar de forma extra bíblico uma explicação sobre as questões escatológicas. Então sejamos cuidadosos. Aqui você tem um primeiro degrau, podemos colocar assim, para entender o que espiritualmente significa essas virgens nécias. Aqueles que desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos para um outro texto. Provérbios, capítulo 10, versículo 8. Diz assim, Provérbios, capítulo 10, versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas os nécios, talvez na sua Bíblia está insensato, é a mesma palavra. Insensato, ou os nécios de lábios, vêm arruinar-se. Então, esse próprio texto aqui, na sua composição total, explica para nós, porque ele está colocado de uma maneira paradoxal. O nécio aqui é aquele que de lábios vem arruinar-se. O sábio aceita, porém o nécio não aceita. Pelo contrário, o que ele vai dizer? Ele vem causar dano para si próprio. Vamos para um outro texto. Capítulo 12, versículo 15. O caminho do nécio, aos seus próprios olhos, parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Aqui, mais uma vez, nós vamos empilhando explicações bíblicas sobre o que realmente significam essas virgens nécias. As virgens nécias, olha o que diz, o caminho delas, a seus próprios olhos, parece reto. É aquelas que andam segundo, essas virgens nécias representam aqueles que andam segundo o seu desejo, a sua vontade, o seu querer. Essas virgens nécias, espiritualmente falando, segundo o que nós traduzimos no livro de Provérbios, são aqueles que não ouvem os conselhos, aqueles que desprezam a palavra de Deus. Vamos para mais um texto, capítulo 14 de Provérbios, versículo 3. Está na boca do nécio a vara para a sua própria soberba, mas os lábios, e aqui faz uma exposição muito clara sobre as 10 virgens, mas os lábios do prudente preservarão. Está na boca do nécio a vara para a sua própria soberba. Mais um outro texto. Veja o versículo 9 desse capítulo 14 ainda. Os nécios, talvez na sua versão esteja loucos ou insensatos, zombam do pecado. Uma tradução mais correta está assim: os nécios pecam e não se importam. Os nécios, eles pecam, mas não se importam. Mas entre os retos, há boa vontade. E por último, capítulo 24 e o versículo 7. Provérbios 24, versículo 7. A sabedoria é elevada para o nécio. No juízo, a sua boca não terá palavra. Então, meus irmãos, irmãs, o que nós podemos extrair desses textos para entender o que espiritualmente significa essas virgens nécias? Aqui nós temos, nesses textos, fala de uma pessoa insensata, alguém que despreza a sabedoria, alguém que zomba quando é repreendido, alguém que peca e não se importa. Todos esses textos interpretam para nós essas virgens nécias.
Agora, vamos entender como que a Bíblia define as virgens prudentes. Vou pegar apenas um texto e ele por si só já diz tudo. Deixa eu citar esse texto. Mateus capítulo 7 e o versículo 24. Ele diz assim, Mateus 27 e o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Esse texto aqui de Mateus explica para nós perfeitamente o que é um cristão prudente, ou essas virgens prudentes. Aquele que ouve as palavras do Senhor e as coloca em prática. Aqueles que edificam a sua vida sobre a rocha, porque nós sabemos que a rocha é Cristo. Meus irmãos e irmãs, eu estou colocando todos esses textos para começarmos a entender esta parábola, essa preciosa parábola. Mas ainda temos que avançar. Um outro termo que eu quero lhes mostrar, por favor. Aqui, no versículo 3 de Mateus, capítulo 25, diz assim: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mateus 25, 3. Eu quero que você observe a palavra azeite. Nós também vamos ter que interpretar essa palavra à luz da Bíblia. Por quê? Eu creio que se conseguirmos aqui explicar o verdadeiro sentido espiritual dessa palavra, aí nós já temos um quadro muito claro diante de nós. Essa parábola, ela vai se tornar algo tão claro, tão nítido, e podemos extrair muitas lições. Eu creio que a partir daí, podemos perceber como a voz do Senhor vai nos exortar. Vamos sentir a vara e o cajado do Senhor, para que na luz da palavra do Senhor, Ele venha julgar o nosso coração. E que nós possamos, debaixo da luz da palavra do Senhor, dizer se eu sou um cristão nécio, ou se eu sou um cristão prudente. Então vamos agora interpretar essa palavra azeite. Para isso, abra sua Bíblia, em Êxodo capítulo 25 e o versículo 6. Se os irmãos quiserem apenas acompanhar a leitura, porque eu creio que eu estou cansando vocês com tantos textos. Ainda temos muitos para ler. Vamos entender isso aqui, irmãos. Porque é uma parábola, é uma profecia. Nós não podemos jogar os termos aqui de forma aleatória. Precisamos estudar cada um deles para entender a grandeza da mensagem que está contida aqui. Vamos lá. Êxodo capítulo 25, versículo 6. Diz assim: o Senhor está requerendo os elementos para a edificação do tabernáculo. Ele está pedindo uma oferta. Então observe bem isso. Azeite para a luz. Especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático. Deixa eu fazer uma explicação aqui nesse texto. Azeite para a luz, ok. Especiarias para o óleo. Essa expressão óleo no hebraico é a mesma palavra para azeite. Então aqui fala do azeite para a luz, o azeite para a unção e para o incenso aromático. Neste texto nós vamos começar a entender o que significa o azeite do ponto de vista espiritual. Primeiro, azeite para a luz, azeite para a unção. O que espiritualmente significa luz? O que significa luz? Luz significa vida. Se você quer entender isso, irmãos, você precisa ler João capítulo 1. Quando vai dizer no princípio era o verbo
O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Aí, se você vai lendo mais embaixo, ele estava no princípio com Deus. Ele era a luz. Então o Verbo era a luz. O Verbo é a vida. A vida estava nele e a vida é a luz dos homens. Então, luz, biblicamente falando, é um termo para vida. A manifestação da vida é em forma de luz. Luz é a realidade da vida, biblicamente falando. Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Meus irmãos e irmãs, quando você lê esse texto aqui de Êxodo 25:6, azeite para a luz. Então, como nós podemos traduzir isso? Então, o azeite está intimamente ligado à vida. O azeite está ligado à unção. E nós sabemos que o azeite é uma tipologia da pessoa, da obra do Espírito Santo. Então, vamos traduzir isso agora dentro do contexto da parábola das 10 virgens. O que espiritualmente significa dizer que aquelas virgens nércias, elas não tinham azeite suficiente. Elas não tinham azeite o suficiente em suas candeias. Significa que elas não tinham vida e elas não tinham unção. Aqui começamos a entrar mais para dentro da parábola das 10 virgens. Essas insensatas, que a Bíblia chama de loucas, porque é uma grande loucura, irmãos. É uma grande loucura você viver a vida cristã e não experimentar a sua realidade espiritual. É uma grande loucura você viver a vida cristã de maneira superficial. É uma grande loucura você ouvir que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o bendito Espírito Santo, o Paracleto, veio nos habitar e você ser uma pessoa que não tem nenhum relacionamento com Ele. É uma loucura você viver a vida cristã de maneira que você não consegue tocar a realidade de tudo aquilo que Cristo é, em termos de vida. É uma loucura você viver a vida cristã e não ter a noção do que ela representa, do seu significado, da sua realidade, do seu poder, de todas as glórias que estão envolvidas nessa tão grande redenção na qual nós somos o objeto do amor de Deus. É uma loucura. É uma loucura você viver a vida cristã e não saber o que é a vocação celestial, o que é o nosso chamamento. É uma loucura você viver a vida cristã observando todas as profecias e saber que nós estamos na iminência da volta do Senhor e você não se importa. É uma loucura. Por isso que nós temos aqui essas virgens loucas, nécias. E temos agora palavras que vão nos fazer olhar de forma mais microscópica para a realidade, para a situação, para o contexto espiritual delas. Falta de vida, falta de unção. Aqui está a explicação. Porque elas foram rejeitadas pelo Senhor. Porque elas bateram na porta e o Senhor não abriu. E o Senhor ainda disse para elas, não vos conheço. Você até pode achar que essas virgens aqui, irmãos, elas são uma figura dos ímpios. É impossível. Hermeneuticamente falando, é impossível. Porque o Senhor vai nos dar um número que fala de generalidade, ou nos mostra um quadro geral, 10 virgens. Virgens é uma figura de pureza.
Aqui nós temos uma figura da totalidade da igreja. E o que o Senhor quer dizer que dentro da igreja, mesmo na vida da igreja, muitos não participarão do seu reino, porque se você observar o primeiro versículo do capítulo 25, vai dizer assim: então o reino dos céus. Ele está falando de reino. É muito importante para todos nós sabermos esta clara distinção entre salvação e reino. Salvação, ela ocorre no nosso espírito quando você crê e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando foi que ele nos vivificou? Foi na salvação do nosso espírito, quando você creu. Agora existe a salvação da alma, é um processo. É o caminho da cruz. Quanto à salvação do espírito, nós temos a obra de Cristo na cruz. Quanto à salvação da nossa alma, nós temos o caminho da cruz. Agora é nós que temos que trilhar este caminho da cruz. E este é o assunto aqui. Estas parábolas, o Senhor vai tratar deste assunto, de perda. Aqui não é condenação eterna, aqui é perda, aqui é responsabilidade, aqui é negligência. Compreende isso, irmãos? O Senhor está falando de responsabilidade. Ele está falando de negligência. Ele está nos exortando quanto à nossa responsabilidade espiritual, quanto à obra do Espírito Santo, a sua obra na nossa vida, o Espírito de habitação, sua vida e unção. E que podemos desprezá-lo. Isso é muito claro para nós, irmãos. Vida e unção. Eu vou tentar resumir isso para vocês. O que significa esta vida? Essa vida do Espírito em nós. Essa obra grandiosa que o Espírito Santo veio fazer em nós. Porque Cristo veio e morreu, ressuscitou e ascendeu. E o Espírito Santo desceu. Ele veio para substantificar, para magnificar tudo aquilo que Cristo realizou dentro de nós. Ele veio fazer uma obra dentro de nós. Tudo aquilo que Cristo ensinou e falou, quanto aos privilégios da glória da sua obra redentora e que nós podemos experimentar, só o Espírito Santo nos habilita, nos capacita. Então, meus irmãos, vamos entender o que significa esta vida, esta unção. Eu quero falar desta vida sobre 3 movimentos, para fazer uma didática simples: um movimento para dentro, um movimento para fora e um movimento para o alto. A vida no sentido interior, a vida no sentido exterior e a vida no sentido elevado, ascensional. Então deixe-me mostrar 3 pontos para vocês, sobre vida. O primeiro está em Gálatas 2:20. Primeiro, Gálatas 2:20. Paulo diz: não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Aqui nós temos o primeiro movimento. Quero chamar esse movimento de um movimento para dentro. Cristo vive em mim. Isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma verdade absoluta. A vida espiritual na qual nós fomos destinados a viver por causa da obra redentora de Cristo, por causa da habitação do Espírito, é essa vida. Esta vida é Cristo. A nossa vida nunca agrada a Deus. A nossa vida nunca em si, de si, por si mesma, poderá agradar a Deus. A única vida que satisfez plenamente as exigências santas de Deus foi a vida do seu Filho. Essa vida não apenas foi doada na cruz do Calvário por nós, mas também ela foi derramada para dentro de nós, através da bendita e santa pessoa do Espírito Santo. É Ele, esta pessoa, tão distinta, que torna esta vida uma realidade na experiência. Então aqui está, Cristo vivendo
vivendo em mim. Um movimento interior. É claro, irmãos, que isto implica muitos aspectos, muitos pontos, muitos textos. Eu não poderia jamais encerrar este assunto se formos entrar em cada detalhe, mas apenas quero citar isso para vocês. Mas creio que esta é uma assembleia madura na palavra. E posso imaginar o quanto vocês já têm recebido deste assunto. Cristo, nossa vida. Cristo, a vida de Cristo no seu aspecto interior. Vamos agora para o segundo ponto. Um movimento para fora. E aqui eu quero ler Filipenses, capítulo 1 e o versículo 21. Se você quiser ler comigo, faço questão. Porque Paulo vai dizer assim: para mim o viver é Cristo. Mas eu quero te mostrar algo. Versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, Filipenses 1:20. Com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Está vendo, irmãos? Um movimento para fora. Quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo. Cristo é engrandecido no nosso testemunho, na nossa vida. Um testemunho que fala. Irmãos, isso esmaga toda a nossa soberba, toda a nossa arrogância, todas as nossas pretensões carnais. Porque muitas vezes buscamos um padrão espiritual para que nós sejamos um modelo para outros. Nós não somos o modelo para ninguém. O nosso modelo é Cristo. Se alguém vir em mim alguma virtude pessoal, isso for motivo de alguma manifestação de aplauso, ora, irmãos, como disse o irmão Andrew Murray, e diz assim: humildade é uma virtude quando alguém pensa que tem, já perdeu. Porque em nós, Paulo diz isso claramente em Romanos, em nós não habita bem algum. Tudo que for bom, seja na minha vida, seja no meu casamento, seja no testemunho de cada um de nós, que de alguma forma possa bendizer, abençoar alguém, isso só terá um resultado de vida se for um trabalho de Cristo, se for uma obra de Cristo, se for as virtudes de Cristo. Porque do contrário, irmãos, nós podemos atrair admiradores e colocar as pessoas seguindo a nós e nunca poderemos levá-las a Cristo. Esse é o grande perigo, é quando a gente se coloca num padrão de modelo para outros. Quando nós, inconscientemente, podemos buscar alguma preeminência e não perceber o quanto disso rouba a primazia de Cristo na vida das pessoas. Nós não temos seguidores caminhando atrás de nós. Toda a nossa vida e serviço tem o único objetivo: levar as pessoas a Cristo. Então este é um movimento também, da mesma forma, irmãos. Quanto poderia ser dito aqui? Quantos textos poderíamos estudar, mas tenho que avançar, irmãos. Vamos olhar o último movimento, o movimento para cima, Colossenses capítulo 3, versículo 4, movimento para o alto. Aqui ele vai dizer que Cristo é a nossa vida. Mas observe o contexto desta frase, Colossenses capítulo 3. Paulo diz assim: porque fostes ressuscitados juntamente, é importante essa palavra, juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste. Agora observe,
e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a vossa vida. Você está vendo? Um movimento para o alto, um movimento para fora e um movimento para dentro. Esses três movimentos mostram para nós o que verdadeiramente significa este espírito de vida. Eu posso dizer para vocês assim, essas experiências tão gloriosas da vida espiritual, tudo isto foi o que as virgens nécias perderam. Sabe por que elas não tinham azeite? Porque elas perderam a realidade da vida espiritual. Esses movimentos que eu usei como uma forma de didática para descrever o que significa a vida do Espírito, porque o azeite fala de vida, da vida do Espírito Santo. Não podemos separar a vida do Espírito Santo da vida de Cristo, embora são três pessoas distintas, porém elas operam e trabalham juntas. Isso nós temos que entender, que nessa dispensação ele veio como espírito de habitação, tornando real toda a mensagem do Evangelho, daquilo que Cristo nos deixou, toda a sua obra para dentro de nós, como vida. Oh, irmãos, como nós vivemos numa época de uma extrema pobreza espiritual. Nós vivemos numa época onde as pessoas cultivam mais o intelectualismo, onde as pessoas estão extremamente conformadas, ajustadas com os padrões do mundo, e elas perderam os padrões espirituais, os padrões celestiais. E aqui nós temos uma exortação clara. O que significa, espiritualmente falando, essas virgens nécias? Aqueles que perderam a realidade da vida do Espírito. Aqueles que deixaram de cultivar a vida do Espírito. Então o texto de Êxodo nos mostra claramente isso. Êxodo 25, 6. Azeite para a luz e azeite para a unção. Agora vamos ver esta palavra unção. Basicamente esta palavra tem a ver com capacitação. Capacitação para o exercício de toda a realidade espiritual, de todo serviço espiritual. A unção, meus irmãos, ela diz respeito ao desenvolvimento do nosso chamamento. A unção é a capacitação do Espírito Santo para que nós estejamos habilitados para o serviço. A unção é uma outra maneira de você denominar o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ele é o espírito de vida, ele é o espírito de poder. E o poder tem a ver com capacitação. Então podemos dizer aqui que essas virgens nécias, elas perderam esta unção do Espírito. Elas perderam o poder do Espírito. O que significa dizer que a rejeição do Senhor a estas virgens nécias é porque elas perderam essas duas coisas, a vida e o poder do Espírito. Então, para encerrar, eu vou colocar isso mais claro. Nós vamos examinar 3 textos que vão traduzir para nós, de maneira mais clara ainda, o que significa esta perda da vida, esta perda da unção. 3 textos. E aqui acredito, irmãos, que vai ampliar a nossa concepção deste assunto, o nosso entendimento desse assunto, como também a seriedade dele, que deve reivindicar de nós um coração quebrantado e rendido aos pés do Senhor, para que a sua palavra nos sonde, para que a sua palavra possa, na luz, levar-nos a perceber se somos virgens nécias, ou se somos virgens prudentes. Porque se somos virgens nécias, o Senhor está dizendo para nós: vem,
compre de mim, vem buscar em mim o azeite para as vossas cadeias. O Senhor está se dispondo a nós, irmãos. Ele não veio na sua palavra ministrar a nós nessa noite com o propósito de nos destruir, de nos reprovar. Ele veio com o propósito para que nós não sejamos reprovados naquele dia. Porque hoje a porta está aberta. Então vamos ler 3 textos. O primeiro está em Efésios capítulo 4 e o versículo 30. Três advertências sobre o desprezo à obra do Espírito Santo. Vamos ler esse texto com muito cuidado, porque aqui tem alguns pontos que nós precisamos nos dedicar a eles. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se você observar todo o contexto que envolve este texto, Paulo está fazendo algumas advertências, algumas exortações quanto aos pecados que nos cercam todos os dias. Ele vai falar da ira, ele vai falar do perigo de nós sermos ingratos, maldizentes, o pecado da dissimulação, o pecado da contenda, o pecado de desenvolvermos um coração cheio de rixas. Essas coisas que no dia a dia são como que dardos sobre a nossa vida. E aí dentro deste contexto ele vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo. Se você observar bem, irmãos, você vai ver que é justamente isso. A melhor tradução seria o seguinte: cuidado para que no dia a dia vocês não venham magoar o Espírito Santo. Mas preste atenção, irmãos. Este é um ponto, uma análise do contexto, para sabermos o verdadeiro significado desse texto. Agora, vamos entrar para dentro do texto. Observe esta palavra, entristeçais. Esta é uma palavra que tem um sentido muito especial. Sabe de onde que Paulo retirou esta palavra? Esta palavra significa lamentar por uma pessoa amada que morreu. Escute bem, irmãos. É o lamento por uma pessoa amada que morreu. Essa palavra tem uma contundência impactante, irmãos. É alguém que está lamentando sobre uma pessoa que morreu. Sabe o que esse texto está dizendo para nós? Que quando nós magoamos, quando nós ferimos, quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele lamenta sobre nós, como um pai que chora a morte de um filho. E talvez você nunca pensou nisso, irmãos. A Bíblia diz que ele tem zelo, ele tem ciúmes de nós. Esse texto diz claramente que o Espírito Santo, ele lamenta quando nós o entristecemos. Ele sente uma dor quando nós o magoamos. Da mesma maneira que nós não conseguimos dimensionar o amor de Deus, todas as dimensões, altura, largura, comprimento, profundidade do amor de Deus, existem comportas e mais comportas de profundidades do amor de Deus. Nós também temos que pensar que da mesma maneira, os sentimentos de Deus, como o seu amor, como também a sua dor, é algo tão profundo nele mesmo. Então ele sente uma dor, um lamento, quando nós o entristecemos. Agora observe, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes, a palavra ali, selados, dá a ideia de marcar com selo, com 3 objetivos: segurança, confirmação e autenticação. Selados.
É lindo isso, irmãos. Porque Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo nos foi dado para a nossa segurança eterna. Ele foi dado a nós para a nossa segurança, para que nós não nos percamos. Ele, como um selo, e essa palavra significa tudo isso, o sentido dela, segurança. Ele foi dado como uma confirmação. O que nós podemos entender com essa palavra confirmação? Confirmado, firmado, autenticado, selado, garantido. Para que nós não nos percamos na nossa caminhada. Então Deus nos deu o Espírito Santo. Então como nós podemos magoar este Santo Espírito, este Santo Paracleto, que é o nosso advogado, é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é o nosso conselheiro, é o nosso sustentador. Como nós podemos magoá-lo? Como podemos fazer com que ele lamente as muitas vezes que nós o ferimos? Então você consegue entender porque tamanho juízo recai sobre essas virgens nécias? Porque nós temos que concordar sim, irmãos, que o Senhor fechar as portas, elas ficarem desesperadamente batendo na porta, e ouvir a voz, não vos conheço, é um juízo sim. Porém aqui nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, entender todo o quadro espiritual que se desenvolve dentro dessa parábola, quanto à aplicação dela na nossa vida espiritual. O que realmente isso significa na prática é entristecer o espírito. Vamos para mais um texto. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 19. Está assim: não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. Vamos tentar traduzir essa palavra, o que realmente ela significa no contexto desta primeira carta aos Tessalonicenses. Se você estudar essa primeira carta aos Tessalonicenses, você vai ver que em 3 lugares Paulo faz uma referência ao Espírito Santo. E é importante, porque aqui nós iremos encontrar a chave que vai abrir para nós o verdadeiro sentido dessa palavra apagueis. O que ela espiritualmente vai nos dizer. O primeiro texto está em 1 Tessalonicenses aqui no capítulo 1 e o versículo 5. Observe o que Paulo diz. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo. Eu quero que você grave esta palavra, poder. Mais adiante aí, versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Aqui eu quero que você sublinhe a palavra alegria. E por último, o capítulo 4 e o versículo 8. Paulo vai dizer assim, capítulo 4, versículo 8. Dessarte. Quem rejeita estas coisas, não rejeita a homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Então nós podemos aqui, irmãos, ver que Paulo fala do Espírito Santo como poder, como alegria, como dádiva. Como dádiva. Poder, alegria e dádiva. Aí ele diz, não apague.
Não apague essa dádiva, não apague esse poder, não apague essa alegria. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos sentir alegria na presença de Deus? Não é um problema de sentimento, não é um problema de emoções, é um problema espiritual. É porque nós temos apagado o Espírito Santo. O nosso problema é que temos apagado o Espírito Santo na nossa vida devocional. E aqui está mais uma explicação. Aquelas virgens nécias, espiritualmente representa que elas entristeceram, elas apagaram o Espírito Santo. Por isso elas são chamadas de loucas. Loucas. Então nós temos mais uma particularidade aqui para interpretar a natureza dessas virgens nécias. Vamos para a última porção. Hebreus. O capítulo 10 e o versículo 29. Hebreus capítulo 10 e o versículo 29. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. A palavra ultrajar aqui significa tratar vergonhosamente, agir de maneira desrespeitosa, insultar, agir de forma insolente quanto ao Espírito. Então, meus irmãos e irmãs, podemos ver nessas porções todo um quadro que revela para nós a natureza, o caráter espiritual dessas virgens nécias. Que vocês possam receber essa palavra vendo o amor de Deus, vendo o cuidado de Deus, vendo o Senhor dizendo para vocês: não é assim que eu anelo, que eu espero que vocês vivam a minha vida. Não é assim que eu desejo encontrá-los naquele dia. É isso que o Senhor está mostrando. Essa para mim é a grande lição que podemos extrair da parábola das 10 virgens. Não magoar o seu espírito, perceber a sua vida, perceber a sua unção, porque tudo isso é nosso, irmãos, tudo isso veio habitar dentro de nós. Então não podemos agir de qualquer maneira. Seremos indesculpáveis diante de Deus se agirmos como essas virgens nécias. Eu creio que essa é uma visão paradoxal aqui. E ela está muito clara para nós. Porque o Senhor anela que sejamos prudentes. Nossa vida é edificada sobre a rocha. Viver e praticar a palavra do Senhor. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar quanto a isso. Então, meus irmãos, que o Senhor fale a cada um de nós nessa noite. Que a sua palavra penetre o mais profundo do nosso coração. Que ela possa lançar luz e nos revelar se de alguma forma nós temos entristecido, nós temos apagado, nós temos ultrajado esta santa e bendita pessoa que nos é mostrada nessa parábola como um óleo, como um azeite. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que Ele fale a todos vocês. Que a palavra do Senhor possa nos pastorear nesta hora. Vamos orar. Pai, no Teu bendito nome é que nós oramos, Senhor. Não há nada mais a que acrescentar, a não ser, Senhor, dizer a Ti que a Tua misericórdia nos alcance por meio dessa palavra, Senhor. Que Tu venha nos sondar nesta hora, com a Tua voz. Porque, Senhor, nós não queremos ser encontrados diante de Ti naquele dia como virgens nécias. Como aqueles que desprezam a obra do Teu Espírito. Como aqueles que desmerecem, entristecem a obra e a pessoa do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-lo mais e mais. Ajuda-nos
a percebermos, Senhor, a grandeza da sua obra em nossa vida e através de nós. Ajuda-nos a ver o lugar que Ele ocupa na nossa vida, tanto de maneira pessoal como também em nossa vida de assembleia, em nossa vida congregacional, seus ministérios, seus dons, sua capacitação, como nós dependemos dEle em todas as esferas da nossa caminhada espiritual. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Que Ele não se sinta entristecido entre nós. Que Ele não se apague em nós. Não permita que nós venhamos ultrajá-lo, mas que nós venhamos honrá-lo. Bendizemos o Teu nome, porque um dia o Senhor enviou este santo paracleto para nos habitar. Então, Senhor, que esta palavra, ela venha nos conduzir mais uma vez. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, irmãos.